Dizem por aí que é preciso fazer, agir. Dizem também que produzir é da ordem do mental, do intelectual, das metas, das listas. Bom, eu sou uma terapeuta vinculada ao corpo, às ervas, aos olhos. Eu defendo que o fazer, que o produzir é da ordem do coração, do sentir, é do pensamento intuitivo aliado com o pensamento lógico. Quanta poesia, que bonito, que bacana, mas e aí como é que eu saio desse caminho de procrastinação, de deixar as coisas para depois e me coloco em ação se eu estou sentindo falta das minhas atitudes? Se eu sinto que eu não consigo me posicionar, se eu não termino as coisas que eu começo, tudo bem, é muito bonito dizer que a produção é da ordem do coração, mas e aí? Como é que eu me coloco em ação? Bom, eu mudaria um pouquinho a pergunta e te perguntaria como é que você coloca o seu coração em ação. Será que isso que você está tardando, deixando para depois, será que isso tem algum vínculo com o seu coração? Um dos caminhos que eu escolhi na terapia é o movimento terapêutico expressivo. E dentro dele, o que a gente defende, que é uma das linhas da dança terapêutica, o que a gente defende é essa integração entre o corpo, o pensamento e a emoção. É tentar minimamente falar o que a gente pensa e agir de acordo com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Eu sei que isso pode soar até um pouco perigoso, Van, como assim se eu colocar os meus sentimentos em ação? Talvez eu saia por aí fazendo algumas coisas que não são tão legais. Não, se você estiver conectado com o seu sentimento, não, é provável, porque o sentimento ele passa por um filtro. A emoção não, a emoção é aquela coisa louca, sabe, desprovida de, a gente fala, carente de algum discernimento. A emoção vem e só rouba a gente. O sentimento já faz a gente olhar um pouquinho melhor para as coisas, já filtra um pouco. Bom, mas por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque se você está com dificuldade para produzir, se você está postergando as coisas, é muito provável que você tenha perdido a sua conexão com você mesma, a integração entre o seu corpo, o seu pensamento e a sua ação. Por que é que eu falei no início desse vídeo que a produção é do nível do sentir, é do coração, que produzir é fazer de coração? Vamos visualizar aqui o nosso coração, que fica bem aqui no meinho, né? Ele fica aqui no meio, protegido pela nossa caixa torácica. A caixa torácica, as vértebras, literalmente criam uma caixa de proteção do nosso coração, certo? Consegue visualizar um pouco as vértebras aqui protegendo o seu coração? As vértebras são caminhos, a gente não pode olhar para elas também como caminhos, como pequenas estradas? Olha só, se você concordar comigo, se você entrar na minha poesia metafórica aqui de uma terapeuta e se conectar com a ideia de que a sua produção pode ser sim uma produção sem tanto estresse, sem te adoecer tanto, sem te machucar tanto, por favor. E aí, ao se conectar com isso, você vai entender que a produção vem aqui do coração. Se ela vem do coração e eu consigo vislumbrar as minhas vértebras como estradas, ou seja, como caminho que passa, a minha produção sairia então do meu coração para fora, para o meu corpo, para ganhar o mundo, para a sensação, para o sentir. Ou seja, geralmente a gente deixa para depois, posterga, coloca para lá, procrastina, porque aqui dentro aquela ação ainda não me move, aqui dentro ainda não faz muito sentido para mim. Talvez você esteja aí muito mais conectada com o porquê. Por que eu tenho que terminar esse artigo? Por que eu tenho que fazer esse trabalho? Por que eu tenho que lavar essa louça? Por quê? E menos com o para quê. Porque olha só, quando eu te pergunto alguma coisa e você te pergunta assim, mas por que você está fazendo isso? Ou se você virar para mim e falar assim, por que é que você escolheu como um dos caminhos terapêuticos essa conexão do corpo, integração, pensamento e emoção? Se você me pergunta por quê, eu já tenho que me colocar um pouquinho na defensiva e tenho que justificar para você por que é que eu escolhi esse caminho. Porque o porquê faz isso com a gente, coloca a gente na defensiva, eu tenho que me explicar. E aí, muitas vezes, a gente vai criando vários porquês na nossa vida, ou seja, várias justificativas. E às vezes essas justificativas não são nem só pra gente, às vezes eu tô me justificando pra minha mãe, pro meu pai, pro meu marido, pro meu chefe, pros meus amigos. Eu crio uma fantasia que pouco tem a ver com quem eu sou aqui de coração. E aí,
eu não tenho motivação para fazer as coisas que eu quero, porque não fazem sentido para mim. Lá no fundo, talvez a profissão que você tem escolhido hoje não faça sentido. Lá no fundo, talvez a faculdade que você esteja cursando, você olha e fala, caramba, não faz mais muito sentido isso tudo. Só que aí quando a gente já está no meio da roubada, no meio da estrada, a gente fala, vou até o final, né? Será? Será que precisa manter durante tanto tempo algo que não faz mais sentido para você? Será que não seria melhor encontrar um caminho para nutrir algo que venha do seu coração, que tome as suas vértebras e aí extrapole o caminho? Será que não vai fazer mais sentido? Provavelmente vai ser menos adoecedor, isso com toda certeza, né? Agora, como é que a gente faz isso, né? Bom, vou te dar aqui algumas dicas, algumas orientações de como é que você pode voltar a se conectar minimamente com o seu coração e deixar essa caixa torácica proteger algo que faça sentido, né? A caixa torácica que envolve o coração. A primeira delas eu te diria, para quê? Se pergunta aí, para que você está fazendo o que você disse que você está fazendo? E aí toma muito cuidado, porque para você não entrar nos porquês. Ai, porque minha mãe isso? Ai, porque vai me dar dinheiro? Ai, porque... Porque o pra quê, ele é de outra ordem, ele me motiva. Pra quê no final das contas? E às vezes a gente tem que se perguntar várias vezes pra quê, até chegar em algo que realmente faça sentido. Esse é um dos primeiros caminhos. A outra coisa que eu te diria para dar uma olhada aí na sua produtividade ou na sua falta de produtividade, o que está acontecendo, que você está deixando tudo para depois, é uma das perguntas que eu mais faço nos meus processos terapêuticos. Que tipo de pessoa você se tornaria se você começasse a fazer aquilo que você diz que é importante para você e que você está deixando para trás, aquele algo importante mesmo, assim, que tipo de pessoa você se tornaria se a partir de hoje, desse momento, você viu aí, assistiu o meu vídeo e a partir desse momento você começasse a fazer essas coisas que você diz que são importantes? Que tipo de pessoa você se tornaria? E eu te pediria para você escrever, anota, fala um pouco sobre essa pessoa. Quem é essa pessoa que você se tornaria? Quais seriam os amigos dela? Com quais pessoas ela andaria? Quais seriam os pontos, assim, as qualidades dessa pessoa? Enfim, mapeia um pouco, pode ir até mais a fundo, assim, que tipo de roupa ela usaria, que tipo de restaurante ela frequentaria, que comida, que carro, enfim, as coisas que você considera importante para você. Desenha essa persona aí, né? Que seria... se você começasse a fazer as suas coisas. Depois que você tiver tudo aí desenhadinho, eu te perguntaria mais uma coisa. Você tem medo de ser essa pessoa que você escreveu aí? Te dá medo ser essa persona? Daí você pode falar, não, acho que não. Acho que não. Escreve primeiro e depois se pergunta o quanto que você tem medo disso. E se quiser, volta aqui no vídeo e assiste de novo, porque, olha só, toda transformação traz pra gente novas responsabilidades. E às vezes a gente já está muito acostumado com aquelas responsabilidades, sabe? Com aquelas questões que estavam ali no meu dia a dia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. E eu já estou acostumada até com algumas dores, até com algumas crises de ansiedade, até com alguns medos. Eu já me acostumei com isso e com algumas responsabilidades que eles me trazem. Agora, encarar essa transformação significa encarar a responsa que essa nova pessoa vai trazer para mim. E é isso que muitas vezes nos dá medo. E é isso que a gente começa a colocar assim, uma coisa em cima da outra como um modo de fugir da gente mesmo. E para a gente mapear um pouquinho mais aí o que está acontecendo com você e o quanto que você tem medo de encarar todo o seu potencial, eu vou te dar algumas questões para você mapear, para você tentar entender qual que é o nível da sua produtividade, que tipo de pessoa você está sendo hoje, tá bom? Porque daí a gente vai relacionar aqui com algumas emoções também para ver se eu te ajudo a produzir com qualidade, porque também não adianta nada a gente sair por aí produzindo enlouquecidamente e no final das contas não faz sentido ou a gente adoecer. Bom, eu mapeio 4 tipos de pessoas, assim, para a gente conectar um pouco com 4 qualidades de produção. Primeiro é aquela pessoa que está vivendo um vazio existencial. Então aquela pessoa ela tem tempo,
ela só não tem resultado. Ela não consegue fazer as coisas porque ela não vê absolutamente nada que nasça aqui do coração que faça sentido para ela. Então ela fica aí vivendo um eterno vazio existencial. Eterno não, porque a vida é movimento e se você está nesse momento a gente vai encontrar um modo também de trabalhar essa questão. Mas vamos primeiro identificar. Então identifica aí, será que você é essa pessoa que está vivendo nesse caminho do vazio existencial? Tempo eu tenho, eu só não sei o que fazer com o meu tempo. Essa é uma questão. Aí a gente tem o segundo tipo de persona, que é aquela pessoa que tem resultado. Ela consegue produzir as coisas, mas não tem tempo para absolutamente nada. Muito menos para o autocuidado. Aliás, ela sente que não tem tempo para ela nunca. Todo mundo vem na frente dela, ela não tem tempo para, sei lá, ir fazer a unha, ir no cabeleireiro, meditar, comer uma coisa gostosa, tomar um banho com mais calma. Ela simplesmente se vê atolada de coisas e ela vai dando um jeito de resolver todas essas coisas. Esse é o segundo tipo, a segunda persona. Já vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma delas, tá? Primeiro vamos mapear. Aí a gente tem a terceira pessoa, a terceira persona, que é aquela pessoa que ela tem tempo mais ou menos ali escalado, tá até mais ou menos distribuído. O resultado é que é assim um pouco bagunçado, porque é a tal da pessoa hiperprodutiva que sai fazendo um bando de coisas, entende? Ela consegue organizar mais ou menos o tempo dela e ela vai distribuindo várias ações, então ela se enche de coisas para fazer e no final das contas ela não consegue terminar as coisas. Que é diferente da pessoa que termina, né? Da pessoa que eu falei anteriormente, que ela termina as coisas, mas às custas do tempo dela, ou seja, da saúde emocional dela e muitas vezes até da saúde física, que no final das contas está tudo conectado. Essa pessoa não, ela se enche de coisas porque ela acha que o tempo dela vai dar conta, que você vai dar conta de tudo aquilo. Mas, quando ela vê, ela não conseguiu fazer absolutamente nada, que é o tipo hiperprodutivo. Eu dou conta de tudo, mas ela não tem nem noção assim, de quanto tempo ela leva para fazer as coisas e por isso ela se embanana pra caramba. Às vezes ela se embanana porque se distrai com um monte de coisa, às vezes é uma pessoa que tem dificuldade em concentrar mesmo, em focar em alguma coisa e fazer. E a gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso. E a outra pessoa, que aos olhos dos outros parece uma pessoa incrível, maravilhosa, bem resolvida, incrível, que é aquela pessoa que tem tempo e tem resultados. Ou seja, ela tem lá as listas dela, ela se organiza direitinho, sabe? Ela faz uma coisa atrás da outra e faz mesmo, se propõe a fazer uma coisa e faz, tá tudo certo. Talvez você esteja aí olhando e falando, nossa, meu sonho é ser essa pessoa que coloca as coisas na lista, depois dá um xizinho e fez, e quando viu, fez tudo. Seria lindo se fosse até aí, se essa pessoa, ao mesmo tempo que ela consegue se organizar no tempo, consegue fazer as coisas dela, ela vive uma eterna insatisfação, sempre indo pro próximo, sempre indo pro próximo, pro próximo, pro próximo, pro próximo, e também não há nada contra ir pro próximo. A questão é se você tá sempre insatisfeito ou insatisfeita, que é diferente de você estar na curiosidade, tá querendo aprender mais sobre determinada coisa. Não é aquela sensação de que nada do que você faz é suficiente, mesmo que você faça muito. Entende que é diferente? Bom, aqui você já pode um pouquinho se perguntar, ai meu Deus, onde é que eu estou na minha produção aqui? Será que eu estou vivendo esse vazio existencial? Ou seja, tenho tempo, mas não tenho nenhum resultado? Ou eu estou vivendo esse lugar de eu faço tudo e aí eu adoeço? Ou eu estou vivendo esse lugar de faço, me jogo para zilhões de coisas, mas não termino nada? Ou tenho tempo, tenho resultado e vivo insatisfeita? Como é que você tá aí? Agora, vamos olhar um pouquinho mais profundamente para cada um desses aspectos. Bom, eu comecei esse vídeo falando que para mim o produzir é da ordem do coração, que ele não é só aqui da ordem do pensamento. Se você se identificou com essa primeira persona, a pessoa aí do vazio existencial, eu te pediria para a gente tentar entender duas questões aqui, que é pensamento intuitivo e pensamento lógico. O que é o pensamento lógico? O pensamento lógico é, bom, como a própria palavra já diz, lógico. Ele é 2 mais 2 é igual a 4. Ele é objetivo, ele é reto, ele analisa situações, ele é uma leve pressão que a gente coloca na gente, se a gente conectar um pouco com a nossa respiração. Inspira, quando eu inspiro, eu coloco um pouquinho de pressão no meu corpo, né? Então, essa inspiração é da ordem do pensamento lógico, ou seja, de fazer, de agir, de resolver. Ele é mais
papum, não na velocidade, porque nem sempre ele é rápido, mas ele é um pouco mais claro, ele é mais da linha do racional mesmo, certo? Então esse é o pensamento lógico. Aí a gente tem o pensamento intuitivo. O pensamento intuitivo, ele passa pelo corpo. Eu diria que o pensamento lógico, ele é o pensamento do intelecto, intelectual mesmo, é do mental, é desse nível aqui, desse nível de consciência. Nada contra ele, aliás, nada contra nada. A gente tem que encontrar um equilíbrio. O pensamento intuitivo, ele já é um do físico. Ele não é aquele pensamento que analisa a situação, mas ele gera ideias, ele gera novas situações. É aquele pensamento que quando você escuta uma música, assim, aquela música que te pega, você não sabe nem explicar direito por que aquela música te invade de um jeito tão gostoso, mas simplesmente aquela música muda tudo que você está sentindo. Ou é aquele momento que você olha para uma pessoa, você se conecta com ela, não tem nada ali já tão claro te dizendo, é porque a pessoa é isso ou aquilo, mas tem algo que você simplesmente se sente atraída. É um lugar onde a gente até perde um pouco as palavras, onde a gente não consegue entender muito bem, não consegue explicar o que está sentindo, mas a gente sabe o que está sentindo. É um lugar onde a gente começa a ter que usar metáforas e fala, eu sinto como se tivesse um nó no meu peito. Não tem um nó literalmente no nosso peito quando a gente está angustiado, mas é a melhor palavra a melhor frase para identificar como eu estou me sentindo. O pensamento intuitivo, ele é da ordem da criatividade, ele é uma expiração, é quando a gente expira, quando a gente cria espaço. Aí olha só, se você está vivendo, né? Porque agora você deve estar se perguntando, mas ok, Vânia, o que isso tem a ver com o meu vazio existencial, pensamento lógico, pensamento intuitivo? Com quais desses pensamentos você se identificou mais? Com pensamento intuitivo ou com pensamento lógico? É muito provável que a pessoa que vive esse vazio existencial, que simplesmente sente que não faz nada porque as coisas não fazem sentido para ela, então não vou fazer, porque que isso? Ou então porque parece que tem alguém me obrigando a fazer, então também não quero fazer. Geralmente essas pessoas, elas operam muito mais no pensamento intuitivo. Mas qual que é o problema do pensamento intuitivo, assim, só momentaneamente? Socialmente, ele não é um pensamento muito aceitável, né? Quando você fala assim, nossa, tive uma intuição de que algo vai acontecer, sempre tem aquela amiga, aquele amigo que dá uma olhada assim, tipo, ai meu Deus, lá vem com aquelas ideias e tal. Quando a gente tenta se comunicar com alguém de uma forma mais metafórica ou explicar como é que a gente se sente, é sempre um embolado. Às vezes é mais fácil fazer um desenho, às vezes é mais fácil dançar, às vezes é mais fácil mostrar uma música para aquela pessoa do que realmente falar como a gente se sente, porque é difícil. O pensamento intuitivo, ele é da ordem das imagens. A gente vai criando várias imagens no nosso pensamento e aí depois, só que às vezes a gente consegue descrever as imagens, que é quando vai para o pensamento mais lógico. Só que quando você está ali conectado só com o pensamento, ou assim, sei lá, 70%, 80% só com o seu pensamento intuitivo, você está só na expiração. Você está só criando espaço, mas sem nenhum direcionamento. Muitas vezes essa pessoa que está vivendo um vazio existencial também acaba vivendo crises de ansiedade, porque quando tem muito espaço dentro da gente, o ar começa a se acumular também dentro da gente. Muitas vezes, assim, acho que uma boa metáfora para uma ansiedade parece que tem uma ventania ou uma tempestade acontecendo dentro da gente e a gente não sabe muito bem como sair dessa situação, certo? Ou seja, o que é que você precisa começar a fazer? Você está gerando ideias, colocando zilhões de possibilidades no mundo, tá divagando sobre zilhões de coisas, mas não está analisando, não está olhando para aquilo que talvez, sabe, colocar um pouquinho de luz num ponto, não tendo certeza se isso vai ou não vai dar certo, se é ou não aquele caminho, mas pelo menos começar a ação. Porque o que acontece? O pensamento intuitivo, ele é da ordem do movimento, ele é da ordem da ação. Se a gente não transforma isso no corpo físico, se a gente não vai para ação literalmente, que seja a menor ação, levantar e dar uma caminhada pela casa, vou lá e vou lavar essa louça para ver o que acontece depois, peraí, vou escrever um pouco sobre isso. Se a gente não coloca isso, não passa um pouco pelo filtro do pensamento lógico,
vai ser muito difícil da gente controlar a ventania que está acontecendo dentro da gente. E aí o resultado vai ser sempre vazio existencial. Sempre não, porque a vida é movimento, vamos tentar sair dessa. Mas esse é um caminho para você tentar dar uma analisada ali. Como é que você consegue usufruir, aproveitar todos esses pensamentos criativos que vêm na sua cabeça, todas essas imagens e transformar ela em pequenas ações. Claro, quando as imagens ainda são positivas, quando você tem coisas que te motivam um pouco. E às vezes, gente, é até se forçar um pouco na motivação. Eu vou fazer. Parece que não faz sentido, mas eu vou fazer. Abre o peito. Inspira, porque quando você inspira, você está criando uma leve pressão. Inspira. Expira e vai. A gente inspira e expira também para criar oxigênio no nosso cérebro, porque sem oxigênio a gente não consegue ter as sinapses, que são as conexões neuronais. Sem sinapse não há ação, não há transmutação, não há transformação. Certo? Agora vamos lá para o segundo tipo de pessoa, a persona aí que fica fazendo tudo, faz, à custa da própria saúde e muitas vezes da saúde emocional, e muitas vezes é também uma pessoa que vai acabar tendo crise de ansiedade, dor na lombar, insônia, um monte de coisa. Essa pessoa, eu chamo ela um pouco da pessoa que fica carregando pedras. Quem é a pessoa que fica carregando pedras? Quais são as pessoas que você coloca na sua frente, sabe? Você fala assim, não, eu tô fazendo isso tudo pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu marido, pelos meus filhos, pelo meu chefe. Não, eu tenho que resolver isso, porque senão os meus colegas de trabalho ficam sobrecarregados, então é melhor que eu me sobrecarregue. Aí eu me sobrecarrego em casa, aí eu me sobrecarrego. Ou seja, você vai criando várias pedras, você vai colocando várias pedras em cima de você. Só que essas pedras, elas vão criando uma muralha de proteção. Você vai, sabe? Criando assim, eu não vou fazer essa coisa aqui, não vou cuidar de mim agora porque eu preciso cuidar do meu filho. Eu não vou investir aqui em mim, não vou cuidar da minha saúde, do meu estado físico, não vou malhar e tal, porque eu preciso que o meu marido tenha espaço para fazer as coisas dele. Ou seja, são as pedrinhas que você vai colocando. Isso é um problema? É um problema. Mas eu preciso cuidar dos meus filhos, meu filho é pequeno, meu marido está agora numa mudança de trabalho, a minha mãe está doente. Ok, não tem nenhum problema em você cuidar dessas pessoas. O problema é você parar de cuidar de você por conta dessas pessoas. Eu gosto de dar o exemplo da máscara do avião. Se tiver algum problema no avião e as máscaras caírem, coloque primeiro em você e depois na criança ou no idoso ou na pessoa que está ao seu lado. A gente tem que aprender a fazer um pouquinho isso na nossa vida. Se a gente não se coloca como prioridade, se eu não me coloco, eu sou o centro da minha vida aqui e a partir daqui eu vou irradiar uma força que nasce do coração e aí eu vou ajudar os meus. Se eu não fico bem, se você não estiver bem, como é que você vai cuidar do seu filho? É muito provável que seu filho tenha lá comida na mesa, roupa lavada, o material escolar organizado, mas também tem uma mãe pouco presente, uma mãe estressada, irritada, um pai que não faz as coisas no ritmo que deveria fazer porque está se sentindo sobrecarregado. Ou seja, você tem que aprender a otimizar um pouquinho mais o seu tempo. E aí, como fazer isso na prática, né? Eu pediria para você dar uma olhada para pelo menos duas coisas. Uma é, o que é que você gostava muito de fazer que você deixou para trás? O que era lá que fazia muito sentido para você? E às vezes, gente, esse muito sentido é algo simples, é assim, eu costumava caminhar todas as manhãs e agora nessa correria, na loucura, não corro mais, não caminho mais, não corro mais. Eu gostava de cozinhar, mas aí agora com tanta demanda parei de cozinhar. Será que não dá para voltar a cozinhar uma vez por semana? Será que não dá para voltar a caminhar 3 vezes na semana? Será que não dá para conversar aí com a pessoa que você mora e falar assim, olha, durante todos os dias eu preciso de 30 minutos para mim, para não fazer nada, segura as pontas. Será que não está faltando um pouco de diálogo? Às vezes a gente se sobrecarrega para mostrar para os outros que a gente é importante. Olha tudo que eu estou fazendo, olha só, essa casa não funcionaria do mesmo modo, esse lugar de trabalho não funcionaria do mesmo modo se eu não estivesse fazendo isso tudo. O nome disso é carência, o nome disso é insegurança. E aí, quando a gente vai entrando nesse processo, a gente também vai acostumando as pessoas a agirem com a gente daquele modo, sabe? Assim, joga pra mim que eu resolvo tudo, pode deixar que no final das contas eu faço. Será que você não tá acostumando o seu marido, os seus filhos, os seus colegas de trabalho, a sua namorada, seu namorado, que você é a pessoa que resolve tudo?
E aí a pessoa nem percebe que você está se sentindo sobrecarregada e talvez só vai perceber quando você tiver uma crise de choro na frente dela, uma crise de ansiedade, aí a pessoa vai ficar assim, meu Deus, mas o que está acontecendo? Eu achei que estava tudo normal. Será que não falta você olhar um pouquinho e falar o que é que você precisa? Bom, essa então é a dica para a pessoa carregadora de pedras, certo? Agora vamos lá. Vamos para a dica para a pessoa que é a hiperprodutiva, faz de tudo e dá um jeito de tudo e vai, e se, né? Só que nunca termina nada. Bom, aqui essa pessoa é uma das pessoas que mais precisa se conectar com aquela frase que eu fiz lá no comecinho desse vídeo, que é que tipo de pessoa você vai se tornar se você terminar essas coisas. Porque a pessoa que distribui a energia dela para vários aspectos, se ela não estiver vivendo nenhum desequilíbrio bioquímico mesmo, sabe? Se ela não estiver assim, com o organismo todo intoxicado, inflamado e tal, se ela não tiver, né? Se você não estiver vivendo isso, você tem um potencial energético muito forte, só que esparramado. Ao invés dele estar focado em alguma coisa, ele está... E aí o que acontece aqui? Muitas vezes você está com problema de concentração, você não consegue ficar focada há muito tempo em alguma coisa, sua memória anda falhando, e aí você vai fazendo um pouquinho de cada coisa. E aqui a gente tem algumas questões, pode ser essa questão de biotoxinas rolando aí, você pode estar intoxicada, né, o seu organismo, e aí a gente teria que fazer uma limpeza mesmo, enfim. Aí eu já te diria também, se tiver assim, começa todos os dias pela manhã tomando água morna com limão, porque o limão literalmente limpa todo o nosso sistema hepático. A gente precisa limpar o nosso sistema hepático para o nosso organismo funcionar melhor. Mas enfim, em outro vídeo eu falo sobre isso, mas água morna com limão todos os dias em jejum já vai te ajudar se você estiver passando aí por uma concentração baixa, falta de memória ou se um cansaço absurdo que você não sabe de onde vem e você fica, né, com essa dificuldade de terminar as coisas. Mas por trás disso pode ter sim esse medo de você trazer todo o seu potencial, focar numa coisa e dar certo. E o que é dar certo? Dar certo é ganhar um determinado destaque. Dar certo é ser acolhida, ser respeitada por aquilo que você está fazendo. E às vezes, talvez aqui no seu coração, você ainda não tenha clareza do que é que você quer. Será que eu quero ir por ali? Será que eu quero por aqui? Será que eu quero para lá? Será que eu quero para cá? Essa falta de clareza emocional, assim, de caminho para seguir, também pode ser um dos aspectos que está fazendo você esparramar sua energia para todos os lados. É algo importante de você dar uma olhada aí de todas essas coisas que você está fazendo, qual que é a mais importante? E aqui, gente, prioridade é uma só. Prioridade é X. Aí tem as outras questões secundárias para a gente fazer. Então, será que você tem clareza da sua prioridade? Talvez você tenha alguma prioridade, algum hobby, alguma coisa que você gosta de fazer, você vai ter que dar uma analisada aqui. E além disso, começar a ter noção, se manter curiosa por você mesma. E o que é ser curiosa por você mesma? Você já emburacou um pouquinho, assim, já começou a prestar atenção quanto tempo você consegue ficar numa atividade intelectual sem distração? Uma atividade intelectual é na frente do computador lendo, ou com um livro lendo, ou escrevendo alguma coisa. Quanto tempo você fica ali sem se distrair, você sabe? Porque enquanto você não souber disso, fica muito difícil de você reorganizar o seu tempo. Pode ser que você fique 20 minutos, pode ser que você fique 40, pode ser que você fique 5 minutos, assim, só fazendo uma atividade sem se distrair, sem ir lá pegar o WhatsApp, celular, fazer outra coisa, sem sair para resolver outra história. O que eu te diria? Por uma semana, tenta escolher uma ou duas atividades e cronometra mesmo, coloca no tempo. Peraí, eu comecei a ler aqui, caramba, deu 5 minutos e eu já olhei no celular. Aí faz de novo no dia seguinte. Nossa, deu 7 minutos e eu já olhei no celular. Ou seja, talvez o seu tempo agora seja entre 5 a 7 minutos. O que é importante? Que você fique lendo ou fique na atividade intelectual, escrevendo, o trabalho que você tem que fazer, durante uma semana por 5 ou 7 minutos. Na semana seguinte, 10 minutos. Segura mais um pouco, daqui a pouco 15. Ou seja, a gente tem que expandir a nossa consciência. A gente tem que mostrar para a nossa mente que agora a gente está transformando, que a gente está criando espaço para ela e aí sim vai se tornar um hábito. Então essas são algumas dicas aí para essa pessoa que não consegue, que fica esparramando energia, que não consegue terminar uma coisa só, mas lembra sempre de voltar e também olhar o seu pra quê. Faz sentido isso aí que você está fazendo? Bom,
Vamos para a última persona que eu vou dar a dica nesse vídeo, que é aquela persona que parece ideal, né? Que ela faz as coisas no tempo dela, mas vem sempre uma insatisfação muito grande. Aqui, aí eu vou entrar com o pensamento da constelação familiar sistêmica, que é uma das terapias que eu trabalho. Rapidamente, para você que não entende nada, nunca ouvi falar em constelação familiar sistêmica, vamos, pelo amor de Deus, o que é isso? Resumidamente, a constelação familiar sistêmica defende que a gente carrega com a gente também os padrões de comportamentos que vêm da nossa família, dos nossos avós, dos nossos ancestrais, ou seja, a gente pertence a uma linhagem que tem lá a sua linha de comportamento psicoemocional, de hábitos de comportamento, e isso é passado de geração para geração. Por que é que eu estou falando isso? Geralmente, quando a pessoa tem uma conexão de insatisfação muito grande, é porque ela não está fazendo as coisas somente para ela. Geralmente, ela está num voto de lealdade ou para o pai, ou para a mãe, ou para o adulto, para o avô, para a avó que a criou. Como assim um ato de lealdade? E aqui, para as mulheres, eu diria para olhar muito para a mãe em dois aspectos. Um é: será que você não considera a sua mãe uma mulher incrível, fantástica, difícil de superar? Se você se identificou com essa frase e você tem essa relação de fazer tudo no seu tempo, cumprir tudo e ainda se sentir insatisfeita, é muito possível que você esteja tentando mostrar para sua mãe que você pode ser tão incrível como ela. E aí, né, você não está fazendo só para você, você está fazendo para sua mãe também. E que não é um grande problema com isso, o problema é porque isso está te adoecendo, e eu vou te dar aqui alguns caminhos para te ajudar a pensar um pouco essa relação. A outra é: será que os seus pais não criaram para você um lugar muito alto para você alcançar? E muito alto não é assim que você não tem a capacidade de alcançar o lugar que eles te disseram. Te disseram assim: nossa, você vai ter uma vida incrível, te demos tudo, te demos os melhores colégios, os melhores estudos para você ser a figura especial da família. Ou às vezes ao contrário, seus pais não estudaram, ninguém da sua família estudou, você não teve, né, as pessoas não tiveram tantas oportunidades como você teve, e agora você se vê na obrigação de fazer jus aos sacrifícios que as outras pessoas da sua família fizeram. Então você também se coloca na pressão, e aí sim você cria um lugar muito alto. E de novo, não muito alto no sentido de que você não tenha capacidade para executar, mas é que você colocou um lugar que vai ser sempre inalcançável. Porque a hora que você alcança aquele, eu tenho que chegar a ser, sei lá, chefe da minha equipe. Aí você chega no chefe da sua equipe, aí você quer ser outro. Não tem problema também você querer alcançar novos voos e ter uma ambição. O problema é se sempre vem uma insatisfação que te adoece. Porque tem aquela insatisfação do tipo: nossa, mas eu acho que eu posso mais. Peraí, deixa eu olhar um pouquinho mais para isso. Peraí, aí tudo bem. Que é uma insatisfação que está fazendo a gente melhorar. A outra é aquela insatisfação adoecedora, que você se maltrata mesmo. Fala: cara, não tá bom, sou inútil, sou incompetente, mesmo todo mundo falando ao contrário. Aí é uma insatisfação que está te adoecendo. E aí aqui você precisa ver quais foram as camadas que você se colocou e quais são as frases. Que frases você ouvia quando você era criança ou quando você era adolescente, que você tá ali um pouquinho num voto de lealdade, tentando dar conta daquilo que propuseram para você, ou fazendo jus a toda uma linhagem familiar. É problema isso? Mas como é que eu lido com isso? A primeira coisa que eu te diria para fazer é uma coisa simples, que é uma das frases da constelação familiar sistêmica. Tenta fazer isso por 7 dias, que é baixar a sua cabeça para o seu pai e para a sua mãe, literalmente, e até para todos os ancestrais, se você quiser, baixar a sua cabeça e falar para eles a seguinte frase: pai, mãe, eu tomo a vida que vocês me deram e eu vou fazer algo bom com ela. Pai, mãe, eu tomo a vida que vocês me deram e eu vou fazer diferente. Então a gente tem duas coisas aqui: pai, mãe, eu tomo a vida que vocês me deram e eu vou fazer diferente. Pai, mãe, eu tomo a vida que vocês me deram e eu vou fazer algo bom com ela. Faz isso durante 7 dias e começa a perceber algumas mudanças no seu comportamento. E aqui você vai se conectar com um pensamento mais intuitivo, que é o pensamento da ordem da metáfora, do caminho mais espiritual, na psicologia xamânica, que é um dos aspectos que eu estudo também. A gente começa a falar que ela é mais vinculada aos símbolos, à ancestralidade, aos nossos poderes de cura, lembrando sempre que todo o nosso potencial de cura está aqui
com a gente. A gente tem as nossas ferramentas terapêuticas. Ninguém melhor do que o seu corpo para te dizer qual é o caminho que você tem que seguir. E quando eu falo corpo, eu tô falando da conexão corpo, pensamento e emoção. Mas a gente tem que lembrar que o desejo precisa nascer aqui no coração, tomar as vértebras como caminhos, como estradas e ganhar o mundo. Então é isso, gente. Esse é um pouquinho aí de um vídeo sobre produtividade que nasce do coração. Espero que ajude você de alguma forma nesse seu processo. E eu estou fazendo uma série de vídeos aí sobre procrastinação, produtividade. Então fica de olho aí nas redes sociais, no meu Facebook, no canal do YouTube, no Instagram, enfim. É só você procurar Van Porat e você vai encontrar aí algum aspecto terapêutico que eu torço que te ajude a fluir melhor na sua vida. E, por favor, produzir sem estresse, com tempo pra gente, administrar melhor o nosso tempo é extremamente importante.